Olá, eu sou o Tenente George, bacharel de Direito, e hoje vamos conversar um pouco sobre termo circunstanciado de ocorrência. E o que é o termo circunstanciado de ocorrência? O famoso TCO. Ele nada mais é do que um formulário que substitui o auto de prisão em flagrante delito. Mas em quais situações? Nas infrações de menor potencial ofensivo, desde que o autor concorde em comparecer em juízo quando for determinado. Então, o que acontece? O TCO nada mais é do que, não é nada complicado, não é nada complexo. É algo como o boletim de ocorrência, só que ele é um boletim de ocorrência mais detalhado, porque a gente precisa colocar lá mais informações para poder subsidiar o judiciário. E o que é infração penal de menor potencial ofensivo? As infrações penais de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e aqueles crimes cuja pena máxima prevista na lei não ultrapasse a 2 anos, conforme o artigo 61 da Lei 9.099 de 1995. Vejamos o que diz o artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Vamos ver agora como é que surgiu o TCO. A terminologia, ela surge quando a Lei dos Juizados Especiais, essa Lei 9.099 de 1995, ela passa a vigorar, sendo uma alternativa formal ao auto de prisão em flagrante delito. E como que surgiu o TCO no CBMMT? O TCO surgiu no CBMT através da publicação do provimento número 34 de 2020, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Este provimento dispõe sobre a lavratura de TCOs pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar e regulamenta o seu recebimento pelos magistrados dos juizados especiais criminais e dos demais juízes do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que cumulem tal competência. E quem pode lavrar o TCO? Existem 2 correntes sobre o assunto. A primeira fala que somente o delegado de polícia é a autoridade policial competente. Já a segunda corrente fala que a autoridade policial não seria necessariamente o delegado de polícia, mas sim todos os agentes que integram os órgãos de segurança pública, cada um na sua área específica de atuação. A possibilidade de policiais militares lavrarem os TCOs foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário 1050-631. Ao julgar o feito monocraticamente, o ministro Gilmar Mendes negou o seguimento do recurso e registrou que o entendimento da Corte Suprema é no sentido de não conferir à Polícia Judiciária exclusividade na lavratura de TCOs. Nesse cenário, a orientação mais recente do STF é no sentido de interpretar a expressão autoridade policial, constante no artigo 69 da Lei 9.099 de 1995, em sentido amplo, de forma a alcançar todos os órgãos de segurança pública. Então veja aí, artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames necessários. Veja que na data de 8 de julho de 2021, a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso autorizou o início imediato do projeto piloto para a lavratura dos TCOs exclusivamente na comarca de Rondonópolis, em caráter experimental e didático. Feito isso, criou-se também um manual
de Procedimentos para Lavraturas do TCOs. Então, o CBMMT criou um manual com o objetivo de instruir e padronizar a lavratura dos TCOs, realizados pelos bombeiros militares, isso de forma prática e célere. O bombeiro militar, a autoridade policial, em decorrência da sua atuação constitucional, ao se deparar com uma situação de flagrante delito, exclusivamente nos crimes considerados como infrações penais de menor potencial ofensivo, deverão lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, salvo nos casos de foro especial por prerrogativa de função. Então, da onde que vem esse dever de agir? Veja o que diz aí o artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então veja que nós militares temos o dever de agir, né? Então não é algo discricionário, podemos ou não fazer. Se a gente encontrar um autor do fato cometendo um crime de menor potencial ofensivo, nós deveremos lavrar o TCO. Vejamos agora aí um fluxograma do termo circunstanciado de ocorrência. Então, a guarnição de serviço defronta-se com uma situação de flagrante delito. O que ela faz? Ela se pergunta: é crime de menor potencial ofensivo? Não. Se não for, conduz o autor do fato para a delegacia de polícia. E o delegado de polícia instaura o inquérito policial. E após conclusão do inquérito policial, ele é encaminhado para o Ministério Público. Agora, e se for um crime de menor potencial ofensivo? A guarnição inicia a lavratura do TCO. Deve realizar o preenchimento dos formulários de acordo com o Manual de Procedimentos para a Lavratura do TCO. O autor do fato assina o termo de compromisso de comparecimento ao juiz competente. Após a lavratura, o autor do fato é liberado no local da ocorrência, não sendo necessário deslocar para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. E após isso, o TCO é encaminhado para a corregedoria. Vamos ver agora a sequência de procedimentos para a lavratura do TCO. Como já foi falado, o bombeiro militar na confecção do TCO deverá preencher a sequência do formulário, anexo A, de acordo com o Manual de Procedimentos para a Lavratura do TCO. Vejamos agora uma situação hipotética de um incêndio florestal culposo. Então, a guarnição de salvamento, comandada pelo 3º Sargento BM Tício, deslocou para realizar um monitoramento de uma coordenada geográfica identificada pela Sala de Situação Descentralizada do Comando Regional Bombeiro Militar 2 como possível foco de incêndio florestal no município de Rondonópolis, nas proximidades da rodovia do Peixe. Ao chegar no local, a guarnição verificou que um cidadão conhecido como Mévio havia colocado fogo nas podas de árvore de sua fazenda e que, para a infelicidade deste, perdeu o controle do fogo, vindo a atingir a floresta que circunda sua propriedade, mesmo não sendo a sua intenção. O 3º Sargento Tífio informou a Mévio que tal prática trata-se de crime e que, para não prender Mévio em flagrante, ele deverá se comprometer a comparecer no Juiz Especial Criminal no dia 23, às 10 horas, para a audiência. O 3º Sargento Tício informou a Mévio que tal prática tratava-se de crime e que, para não prender Mévio em flagrante, ele deveria se comprometer a comparecer ao Juizado Especial no dia 23 de 9 de 2021, às 10 horas, para a audiência. Tendo em vista que Mévio se comprometeu a comparecer em juízo, vamos fazer uma lavratura de TCO? Então veja aí, o formulário 1 do anexo A. Lembrando que quem é o responsável por fazer o preenchimento desses formulários? É sempre o militar mais antigo da guarnição. E ele deve sempre assinar ao final de todas as páginas dos formulários. Então, no preenchimento do campo dados gerais, ele deve especificar a comarca. E após isso, ele coloca se é uma audiência com data já estipulada, designada para o dia tal, da horário tal, ou se é a estipular. Então, o militar tem que saber
se já existe no município um agendamento prévio para as audiências de TCO. Se não houver, ele coloca como a estipular, porque aí o próprio judiciário fará o contato com o autor dos fatos, por meio do celular, e-mail ou rede social, e vai agendar para ele a data da audiência. Após isso, ele preenche ali o seu nome completo, né, do militar responsável, seu RG militar e os nomes com pós-graduações de todos os componentes da guarnição, vindos também os seus RGs. No campo dos fatos, ele deve consignar o nome completo do autor do delito, o endereço local do fato, o município, o estado, a data e a hora e as coordenadas geográficas. No campo enquadramento legal, eu quero que os militares agora aqui prestem bastante atenção nesse campo. Por quê? Porque é ele que vai fundamentar o delito, a infração penal. Então nós precisamos saber qual que é o tipo penal do fato que está sendo transgredido. Então, neste exemplo nosso, nós temos aí o incêndio florestal culposo. E aonde que ele está tipificado? Em qual lei que ele está tipificado? Na Lei 9.605 de 1998. Artigo 41, parágrafo único. Qual que é o fato principal? Incêndio florestal culposo. Já no campo providências adotadas, o militar deve marcar com X, assinalar com X, todas as providências que ele tomou ali na ocorrência. Então, por exemplo, se houve a qualificação dos envolvidos, ele marca com X. Se houve declaração do autor do fato, assinala com X. Termo de apreensão ou depósito, relatório dos fatos, termo de compromisso de comparecimento do autor, requisição de perícia técnica, cópia dos documentos pessoais, cópia da ficha de registro do fogo, cópia do relatório de ocorrência. E no final, ele assina. Vamos agora para o segundo formulário do anexo A. Nós temos 3 tipos de qualificação. Então, deve ser feito um formulário para o autor. Se houver vítima, faça também um preenchimento do formulário para a vítima. E se houver testemunha, faça também um formulário de preenchimento para as testemunhas. Na qualificação dos envolvidos, o bombeiro militar deverá preencher uma ficha para cada envolvido, autor, vítima e testemunha, registrando a qualificação completa contendo nome completo, data de nascimento, naturalidade, RG, órgão expedidor, CPF, registro de CNH, escolaridade, profissão, nome da mãe, nome do pai, telefone celular, WhatsApp, e-mail, redes sociais se houver, estado físico, endereço residencial e endereço comercial. O que acontece? O que é importante ter aí? Principalmente os endereços, CPF, dados completos, né? E também o telefone celular. Precisa ser um telefone celular do autor, para que o judiciário faça contato com o autor, né? Porque ele possa conseguir localizar de uma maneira mais célere o autor. Cada envolvido deverá assinar sua qualificação, tendo a ciência de que as informações prestadas deverão ser verdadeiras, sob pena de incorrerem em crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. No terceiro formulário, nós temos aí a declaração, a mesma coisa. Se houver um autor, é a declaração dos fatos do autor. Se houver uma vítima, a declaração dos fatos da vítima e testemunha. No formulário de declaração, o bombeiro militar deverá colher o relato de cada envolvido, em separado. Ao término, a declaração deverá ser assinada pelo declarante e bombeiro militar responsável, preenchendo também o município e a data, dia, mês e ano. Já no formulário termo de apreensão, caso existam objetos utilizados no delito que obrigatoriamente tenham relação com a infração penal, o bombeiro militar deverá apreendê-los para que se cesse a atividade lesiva, lavrando o termo de apreensão. Ele deve registrar a data, a hora, o município, o estado, o nome completo do detentor, que é a pessoa que estava na posse do bem apreendido, e na tabela ele deve preencher o item, a quantidade,
a unidade, caso exista, que pode ser em litros, mililitros, quilogramas, metros cúbicos e etc. E a descrição, colocando o nome do objeto apreendido e seu estado de conservação. Se possível, ele deve fazer o registro fotográfico do objeto e, ao final do termo, deverá ser assinado pelo detentor e pelo bombeiro militar responsável. Então vamos ver aí o nosso exemplo, como é que ficou. No nosso exemplo, Mévio estava queimando galhos. O que ele usou para isso? O isqueiro e um pinga-fogo. Então, tá aí um isqueiro, quantidade 1, item 1. Isqueiro, estado de conservação bom. E item 2, pinga-fogo, estado de conservação bom. Já no formulário de termo de depósito, deverá ser lavrado na entrega do bem apreendido ao fiel depositário, nomeado ou, no caso de depósito, na própria UBM. O bombeiro militar deve preencher o nome completo do fiel depositário ou a razão social, CPF ou CNPJ. Nome do pai, nome da mãe, telefone celular, WhatsApp, e-mail, endereço, local do depósito, data e hora na tabela, preencher o item, a quantidade, a unidade e a descrição do objeto. E no campo de recibo de fiel depositário, preencher o órgão ou a empresa, a data, o nome completo do fiel depositário, RG, CPF, matrícula e a assinatura do fiel depositário. Ao final do termo, será assinado pelo bombeiro militar responsável. No formulário de relatório dos fatos, os militares envolvidos no fato deverão mencionar os detalhes da ocorrência referente ao delito, de modo resumido, objetivo, conforme o exemplo de relatório existente no Manual de Procedimentos para a Lavratura do TCO. Deve-se também relatar as eventuais provas, como, por exemplo, a existência de registro de filmagens, fotografias, solicitação de perícias, encaminhamento de vítima ao hospital, estado da vítima e autor, ou encaminhamento para a realização de exame de corpo de delito, entre outros. Ao final do relatório dos fatos, deverá ser assinado pelo bombeiro militar responsável pelo preenchimento e também consignar o município e a data, dia, mês e ano. Só fazendo aqui um parêntese aqui no relatório dos fatos, é que é o seguinte, há muita dúvida em relação a esse preenchimento, porque às vezes o responsável, né, o mais antigo da guarnição, coloca assim, segundo informações do fulano de tal. Não, não é isso. Vamos ver como ficou o nosso exemplo aí. A guarnição de salvamento, comandada pelo 3º Sargento PM se deslocou para realizar monitoramento de uma coordenada geográfica, identificada pela Sala de Situação Descentralizada do Comando Regional Bombeiro Militar 2, como possível foco de incêndio florestal no município de Rondonópolis, nas proximidades da rodovia do Peixe. Ao chegar no local, a guarnição verificou que um cidadão, conhecido como Mévio, havia colocado fogo nas podas das árvores de sua fazenda, onde perdeu o controle do fogo, vindo a atingir a floresta que circunda a sua propriedade, mesmo não sendo a sua intenção. O Mévio foi informado que tal prática se tratava de crime e que, para não prender Mévio em flagrante, ele deveria se comprometer a comparecer ao juiz especial criminal, comarca de Rondonópolis, no dia 23 de nove de 2021, às 10 horas da manhã, para a audiência, onde o mesmo se comprometeu a comparecer em juízo para apresentar sua versão dos fatos. Tem uma descrição detalhada, objetiva, e podia colocar aí no final também o quê? O que pode acrescentar? Que a guarnição encontrou no local dos fatos um pinga-fogo e um isqueiro que foi apreendido e foi fotografado e que constam também junto ao relatório as fotografias dos objetos. Já no formulário aí do termo de compromisso de comparecimento do autor, deve preencher o nome do bombeiro militar responsável, seguido pelo seu RG, e após isso preencher o nome completo do autor, RG, órgão expedidor, CPF, número de termo circunstanciado de ocorrência, município do juizado competente, endereço do juizado competente, e se o bombeiro militar souber a data e a hora e a audiência pré-estabelecida, deverá assinalar a opção 1, consignando a data e o horário. Caso contrário, ele deve assinalar a opção 2, para que o autor compareça em juízo quando for intimado. E ao final do termo, ele é assinado pelo autor do fato, o compromissado, e o bombeiro militar responsável. Caso o autor se recuse a assinar o termo de compromisso de comparecimento do autor, ele deverá ser preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia mais próxima para a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Ou seja, o autor do fato que se recusar, a guarnição pode acionar a polícia militar para que faça a condução,
como também pode encaminhar ele direto para a delegacia de polícia mais próxima, para que seja feito o APFD. Então vimos aí, com um exemplo prático, como que se faz o preenchimento dos formulários. Mas eu quero aqui fazer algumas advertências. Sempre que possível, deve ser realizado o registro fotográfico e ou a filmagem, a fim de documentar e comprovar os indícios de autoria e materialidade delitiva, anexando a mídia, encaminhando os arquivos junto com os formulários do TCO. O TCO, ele não se aplica aos crimes eleitorais, crimes contra idosos, crimes militares, nos termos do artigo 90A da Lei 9.099 de 1995, nem as infrações praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, em razão do disposto no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Caso não exista data de audiência pré-estabelecida, no momento da lavratura do TCO, a guarnição deverá informar as partes envolvidas que elas poderão receber do juízo competente a data exata da audiência. É dever das partes informar e manter atualizados seus dados como número telefônico, WhatsApp, endereço e e-mail perante aos órgãos do Poder Judiciário, conforme inciso 7 do artigo 77 do CPC de 2015. A finalização e a revisão da lavratura do TCO deverá preferencialmente ser realizada no local da ocorrência, sendo fornecida uma via a cada um dos envolvidos. Não havendo possibilidade de lavrar a segunda via para os envolvidos, o TCO poderá ser escaneado na íntegra pelo bombeiro militar responsável e encaminhado posteriormente por e-mail ou WhatsApp, devendo esse fato ser registrado no formulário de relatório dos fatos. Neste caso, a via física deverá ficar na posse do bombeiro. A via original fica na posse do bombeiro militar, para posterior encaminhamento à Corregedoria Geral do CBMMT. A via física do TCO deverá ser encaminhada à Corregedoria Geral do CBMT o mais rápido possível, enviando também a via digital escaneada em um arquivo único, formato PDF, por e-mail, WhatsApp ou Sigador. Vamos ver agora exemplos de tipos penais onde pode ser aplicado o TCO. Exemplos de tipos penais, vindos do Código Penal. Temos ali lesão corporal leve, lesão corporal culposa, perigo para a vida ou saúde de outro, omissão de socorro, maus tratos, incêndio culposo. Temos ainda lá embaixo, comunicação falsa de crime ou contravenção. Vindo das leis de contravenções penais, nós temos vias de fato, remoção de sinal de serviço público, não colocação de sinais de perigo, falso alarma, crueldade com animais, omissão de comunicação de crime, recusa de dados sobre a própria identidade. Na lei de crimes ambientais, como foi no nosso exemplo ali, no nosso fato hipotético, incêndio culposo em mata ou em floresta. Como a gente pôde ver, esses foram os exemplos que eu trouxe do próprio manual para exemplificar, mas podem ser todos aqueles crimes que eu disse na definição inicial do TCO. Tá? Então, algumas considerações finais. Está em estudo, atualmente, a possibilidade da criação de um sistema informatizado próprio, possivelmente em que se terá viaturas embarcadas com equipamentos como tablets, com a finalidade da lavratura digital do TCO, que seja integrado com o sistema PJE, a fim de que possa atender o Modelo Nacional de Interoperabilidade, MNI, do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado a todos, fiquem com Deus.